só fazer uma provocação sobre o tema da censura, né? Eu vejo as pessoas assim, a gente vive numa sociedade muito individualista, do cada um por si. Todo mundo tentando cuidar do seu, resolver o seu problema pessoal. Então, tem muitas pessoas que pensam, isso aí é um problema do 247, embora a gente tenha muita solidariedade. A gente sempre agradece. A BI, FENAGE, PRERO, todos que estão nos apoiando nesse momento, 4 partidos políticos, né, muitos parlamentares, destaco Paulo Teixeira, destaco o Glauber Braga, né, a Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, presidente do PCdoB, enfim, muitos apoios importantes. Mas o ponto que eu coloco, e ninguém está se fazendo a seguinte pergunta: por que houve uma censura contra o 247 e a favor do Bolsonaro neste momento? Por que o maior grupo de comunicação do mundo toma uma decisão que favorece Jair Bolsonaro e, portanto, prejudica o ex-presidente Lula? Né? Eu tenho uma resposta que é óbvia. Né? Os donos do mundo não querem golpe de Estado no Brasil, não querem uma ditadura militar, mas eles não são contra uma vitória eleitoral do Bolsonaro nas urnas. Porque uma censura contra o 247, contra o Aquias, contra outros canais, é uma decisão a favor do Bolsonaro, quer dizer, tomada pelo maior império de comunicação mundial. Né? Então, assim, quer dizer, vamos tentar responder essa pergunta. O que está por trás disso? Que a gente pode chegar a conclusões interessantíssimas. Olha, talvez, né, o Império não queira uma ditadura militar no Brasil, mas, que pena, ele ganhou nas urnas, né? Então, paciência, temos que respeitar a soberania popular brasileira. Soberania popular que, evidentemente, pode ser manobrada pelo grande capital. O grande capital não abandonou o Bolsonaro, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Então, a batalha é muito mais ampla do que as pessoas imaginam. Quem está sob censura não é o 247. Não sou eu e o Joaquim de Carvalho, o Ailde, o Rodrigo Viana. Quem está sob censura é a democracia no Brasil. Né? Então, se as pessoas não tiverem a percepção de que o risco né, para quem representa a soberania brasileira, para quem representa o projeto de um Brasil soberano, não vão entender o que está acontecendo. Era essa a provocação que eu queria colocar para vocês, porque assim, o problema nosso é muito pequeno perto da dimensão dessa crise. Então, eu devolvo a bola aí para vocês refletirem a respeito, lembrando que não podemos falar sobre aquele evento, né? Não podemos nem falar as palavras aqui, mas enfim. E aí, Léo, eu queria aproveitar, talvez, para o Joaquim, que ele acabou não falando da questão religiosa, né? Eu passei, a Hilde falou, eu sei que o Joaquim tem uma visão aí sobre esse tema, como lidar. Tem muita gente aqui, né, Joaquim? As pessoas se dividem aqui nos comentários. Tem gente falando, eu sou evangélica e sou Lula, e outros partindo para cima, né? Com uma certa raiva, assim, de lideranças evangélicas e de alguns tipos de pastores. Então, se você quiser, Joaquim, também retomar esse tema, mas o Léo trouxe também a questão da censura, enfim, da eleição, né? Dessa batalha, né, incrível que nós estamos travando aqui no Brasil, né? Bom, sobre a censura, o que você pode falar quando está sob censura? Nada. O que eu quero dizer para você é que é um absurdo o que está ocorrendo, porque simplesmente eu não posso falar. Mas a questão, Joaquim, o que eu estou colocando, desculpa, é só para não... É o seguinte, por que essa decisão foi tomada agora? Né? Dentro do contexto. A gente começa a investigar o porquê, a quem interessa, né? E por que se tomou a decisão exatamente nesse momento, há 50 dias de um processo eleitoral. Né? Léo, em 2014, eu tive um documentário censurado, teve repercussão na época nos Estados Unidos, do Comitê de Liberdade de Expressão da Câmara dos Representantes de lá, que foi o Ericoca. Naquela ocasião, foi censurado, simplesmente 3 meses antes da eleição, inventaram alguma coisa, tiraram do ar, voltou depois. Então, o que eu quero dizer para você é que é claro que isso é para ajudar aquele que tem compromisso com o grande capital, que é o Bolsonaro, não tenho dúvida disso. E como jornalista, eu tenho até dificuldade de falar, porque a indignação é tamanha, porque e como nós estamos sob censura, então eu até tenho que ter cuidado ao falar, porque senão eu vou violar e colocar em risco o próprio canal, entendeu? Que seria um absurdo, entendeu? Mas é algo que me indigna de tamanho, a indignação é tão grande. Eu digo para você que é difícil você falar em termos moderados, porque a censura é algo inaceitável. Você pode ser processado se você abusar, você pode ser enfim, alvo de qualquer outro tipo de sanção. Eventualmente você pode deixar uma empresa se você abusar. Agora, você não poder falar, e como jornalista, isso é muito indignante. É algo que eu não falo revolta, mas a indignação é muito grande. E o que eu quero dizer é o seguinte, que se você, nesse caso, que a gente está proibido de falar, a gente tem que usar os outros veículos, as outras formas, as outras plataformas, para poder fazer chegar essa mensagem de indignação. E o que, vamos dizer assim, mais me deixou perplexo é que houve várias ações na justiça tentando tirar o vídeo. Eu recebi essas ações, e nenhum juiz te retirou. Nenhum juiz. A primeira foi Santa Catarina. Nenhum juiz retirou. Porque a justiça entendeu que atendia a critérios jornalísticos. E que
Aqueles que eram citados no documentário simplesmente não tinham se mobilizado. Por que não tinham se mobilizado? Porque se eles se mobilizassem, eu poderia apresentar tudo aquilo em que me baseei para fazer esse trabalho. E eles nunca fizeram. Um dos juízes falou sobre isso. Falou, mas por que um terceiro está pedindo se os próprios que estão citados ali não se manifestam? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando você vê um poder que já se manifestou, como eu disse, em 2014. Em 2014, o Helicoca saiu do ar. Que essa empresa gigantesca, que essa empresa que é muito poderosa, quando ela tenta silenciar. Então, é muito difícil quando você tem que falar medindo as palavras. É duro, entendeu? É difícil. Mas, enfim, o registro que eu queria fazer... A Ilde está levantando a mão aí para falar. Diga, Ilde. Eu acho que mais duro do que a censura é a nossa falta de soberania. Nós estamos sendo censurados por uma empresa estrangeira. Eles estão determinando a opinião no Brasil. Não é o nosso Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, nada disso. É uma empresa estrangeira. Isso que está indo contra a Constituição brasileira, que proíbe, que impede a censura, que condena a censura de opinião. Então, eu acho que isso é mais revoltante do que a própria censura. O atrevimento de entrar em nosso país, de ganhar dinheiro em nosso país e de resolver determinar as leis do nosso país. Isso sim é que é mais revoltante para mim. Isso é um absurdo. Foi exatamente o que foi dito pela Luciana Santos também ontem, quando ela se manifestou nas redes. Mas, gente, eu entrei aqui, acabei influindo aí na pauta. Vou te pedir, Rodrigo, para depois trazer o artigo sobre o pai da Hildegard, que realmente é um artigo fantástico. Acabei falando demais sobre Paulo Roberto, esse tema também. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que seguir aqui na luta e alertar as pessoas. Não é contra o 247, é contra a soberania brasileira, né? E isso se conecta com a questão do petróleo. O Brasil ainda não foi completamente saqueado, ainda tem muita coisa para entregar. Os fundos internacionais estão montados na Petrobras esperando a privatização. Rodrigo, Ilde, bom dia. Joaquim, bom dia, bom dia dos pais. Vamos em frente. Valeu, gente. Valeu, Léo. Obrigado. Bom dia dos pais. Muito bem, pessoal. Só antes aqui de passar para uma fala final de vocês, eu queria passar pelos comentários, né? Tem muito comentário. Eu li só uma parte aqui enquanto o Léo ainda estava com a gente. Vou retomar. Ilde e Joaquim, vamos lá, estou atualizando aqui a página. Renato Ribeiro